terceiro ano de vocês aqui, consecutivo, né? Sim. E aí? Tecnicamente é o 4º ano consecutivo, mas é a 3ª temporada. Ah, maneiro. E aí, o que vocês sentiram de evolução da série com esse tempo aí? Cara, eu comecei a primeira vez, comecei como ator na Alameda Lacuna. Era um projeto muito menor, que era tipo só planos parados, câmeras paradas, beleza, um outro formato. Aí o Lucas vira e fala, vamos fazer um filme de ação com gente pegando fogo, tiro, porrada, bomba. Vamos, vai dar super certo. Não acreditei que ia dar certo, confesso. Mas depois que eu fui ver o Renan, a equipe do Renan, do Danilo... São os nossos dublês. São nossos dublês. Toda a equipe do Omega Action Design. E o empenho de todo mundo, que nem do JP, que foi co-diretor de fotografia comigo. Aí eu falei, tá, tem uma chance da gente fazer um trabalho legal. Sim. Não, a gente começou, cara, gravando episódios de uma noite só, de histórias muito simples, às vezes com muito pouco diálogo, sem nenhum recurso, né? Acho que até o final da série ela ficou assim, sem ter patrocínio, sem ter investimento de organizações por fora. Acho que a gente ficou mais ambicioso, os projetos ficaram maiores, os episódios ficaram maiores, as histórias ficaram um pouquinho mais complexas. Então é totalmente isso, cara, é a evolução disso, do tamanho. Mas acho que o espírito de querer fazer, mesmo sem alguém por trás, só pelo espírito, tá sempre aí. E vocês, o que vocês esperam quando vocês começaram, vocês já tinham uma ideia de que hoje vocês estariam nessa escala? Ah, com certeza não, até porque o primeiro episódio ele começou como um curta, né? Era só uma brincadeira entre amigos. Aí evoluiu pra esse, a gente não fazia a menor ideia, a gente achou que ia ser só mais um curta, sabe? Só mais uma... E o que vocês esperam pro futuro? Tem planos pro futuro? A coisa pode contar, não pode contar? Da Alameda Lacuna, a gente pode falar que... não, a série acabou mesmo, a antologia terminou, sim. O musical. Aliás, ela nem era pra ter tido uma terceira temporada, era pra ter acabado na segunda, mas aí teve mais um ano, que foi ótimo. E agora a gente foi pra outra, a gente fez 2 curtas-metragens com as mesmas produtoras, a Maquiavel e a Nefelibata. E são as 2 produtoras mais atuantes com a gente, assim, que a gente produz. Com a gente. E agora a gente tá com novos projetos, talvez para uma série pra TV ou pra streaming, mas a gente tá com projetos bem maiores do que Alameda. A gente tá trabalhando com coisas no gênero de ação e terror, dá pra falar isso aí. Maneiro. Que é uma parada que vem faltando um pouco no cinema brasileiro. Com certeza, até um dos nossos... O que a gente gostava na Alameda é que a gente investia totalmente em gênero, né? Cada episódio era cinema de gênero, né? Coisa que não fazem muito. Então a ação, como que a gente conseguiu reunir, sabe, 15 dublês assim para trabalhar com a gente full time sem ter exatamente uma grande recompensa, assim? É porque os caras queriam mostrar o talento deles, mostrar o que eles fazem e eles não têm oportunidade disso no grande mercado brasileiro, né? Então a gente tem que começar, a gente tem que fazer, né? E hoje é um portfólio gigante para os caras da Omega. Sim. É um portfólio muito legal que eles têm bastante orgulho de ter feito. A gente tem bastante orgulho. Com certeza. Com a verba que a gente teve, com as câmeras, lentes, iluminação que a gente teve, a gente fez um milagre ali que... O episódio inteiro foi gravado em 3 dias. Então, série Manu, certo? É a primeira vez de vocês aqui? Como Manu, sim, mas como produtora, não. 4 Rio Web Fests já, esse é o nosso 4º. E o que vocês sentem de evolução ao longo dos anos, ao longo desses 4 anos de Rio Web Fest? Cara, cresceu muito, primeiro em tamanho, em representatividade, isso é muito legal, então cada vez mais a gente tem séries LGBT, séries que falam sobre minorias raciais, sobre a vida fora do Brasil, né? Todo tipo de representatividade que a gente pode trazer para pessoas dos mais diversos tipos, o festival tem abraçado cada vez mais, é muito bonito de ver isso. E como é que surgiu a ideia? De onde veio a ideia da série, Manu? A ideia da série partiu a partir da minha história, que eu me separei de um relacionamento. E aí a ideia veio a partir disso, de fazer essa série sobre a história de uma mulher que se separa e que ela reencontra amigas do passado e volta a ter contato com elas, e que é uma coisa que a gente vê acontecendo o tempo todo. E o John me convidou, ele que teve essa ideia, me convidou para fazer essa websérie, e estamos aí, já gravamos a 2ª temporada e já estamos escrevendo a 3ª. Ah, maneiro, maneiro. E o que a série significou para vocês? Tipo, fora, nos bastidores, com pessoas, o que vocês aprenderam, qual a experiência
O que vocês acham que É uma revolução na minha vida. Eu sempre falo de processo. Manu é uma série sobre processos, né? Mais do que sobre a separação em si, mas sobre fins e recomeços, sobre esses processos mesmo da gente se dar tempo, se permitir. E pra mim é um orgulho o como a gente fez, mais do que o resultado final, mas o que a gente produziu, é a maneira como a gente conseguiu fazer com muito respeito, com muita empatia, com muito amor, com muito espaço e escuta entre as pessoas, com muita troca. Então, pra mim é um orgulho demais falar sobre o como, sobre o processo. É uma revolução na minha vida. E eu posso falar que Manu é um projeto, acho que além de tudo, muito mais de resistência e de existência artística do que qualquer outra coisa. Porque o mercado está aí, engolindo a gente. E Manu, pra gente, para todos nós, cada um que trabalha na sua área, todo mundo na arte, mas cada um tendo que defender o seu pão do dia a dia, Manu pra gente é um trabalho que mostra que a gente pode. Você pode. Você artista pode, faz. Não espera do outro não espera do governo não. A gente tem o melhor que a gente pode, que é material humano. São as pessoas. E a gente pode fazer de um jeito bonito, de um jeito que a gente olhe para trás e se orgulhe não só do resultado, mas das pessoas e da maneira como foi feito. Então, a série de vocês, ela é documental, né? Vocês ainda atrás de youtubers e tal, como veio a ideia do projeto e quando veio? Cara, então, eu sempre acompanhei muito a galera da gringa, né, do YouTube, e também, tipo, eu sou um fã muito grande do Spike Jonze, e ele tinha um programinha na Vice que ele fazia entrevistas com, tipo, galera famosa, Kanye West, essa galera, que ele passava um sábado com a pessoa e ele meio que destrinchava quem a pessoa era e tal. E aí eu comecei a ver essas paradas e falei, putz, a gente conhece uma galera do YouTube mó legal, assim, e tem histórias maneiras, assim, pra contar, e tem muita coisa que as pessoas não botam a público, assim, talvez seja um case maneiro de sucesso, ou até de, enfim. E aí a gente veio com essa ideia, assim, a galera, tipo, topou, eu falei, cara, vamos fazer? Aí o Fabinho veio na direção de fotografia, o Pedro me ajudou na pesquisa, e a gente, tipo, juntou uma equipe pra fazer, tipo, super na guerrilha, assim, a gente sem orçamento, sem nada. Enfim, foi basicamente isso. Querem falar alguma coisa? Fala aí. Não, você quer. Então, a estética documental, né, a gente tentou trazer um lado bem intimista mesmo, conversar com aquele personagem, né, mas trazer aquele personagem como uma pessoa viva. Então, que a gente batia sempre isso, para você possa se expor, possa falar, como se você tivesse uma conversa íntima, né? Então a gente queria sempre trazer um lado mais íntimo daquela pessoa. Então foi uma experiência super bacana. A gente viu pessoas, conheceu pessoas que a gente não imaginava, porque pela internet a gente imagina que é uma pessoa, mas pessoalmente, na vida e tal, é outra completamente diferente. E eu percebi na minha parte, que é a pesquisa, né, que a gente destrincha muito a vida da pessoa. A gente acaba conhecendo lados inimagináveis e histórias inimagináveis. Então, às vezes, a gente vê a pessoa todo dia ali na internet e a gente não humaniza a pessoa que está ali na internet. Então, o mais legal que eu percebi no projeto, e principalmente na minha parte, é que a gente pôde humanizar os produtores de conteúdo. Então, ver o lado mais humano das pessoas e tudo que elas sofreram, que elas passaram, as coisas boas que elas passaram também. Então, isso foi o mais legal da minha parte do projeto e eu acho que do que a gente fez, assim. E como é que era, tipo, enquanto vocês falavam com ele, com os youtubers, os entrevistados, como é que vocês faziam para deixar eles à vontade? Para liberar mais coisas, para a conversa render mais? Como é que era o processo, em geral? Então, eu acho que é muito engraçado isso, que a gente fala que é um projeto documental, mas ele é um projeto muito mais dirigido, praticamente ficcional, do que propriamente documental, porque a gente fazia essa entrevista por Skype antes, para entender qual era a história da pessoa, e a gente reescrevia essa história, assim, pegava o ponto e falava, isso aqui vai funcionar para o primeiro ato, isso aqui vai funcionar para o segundo ato, isso aqui para o terceiro. E aí depois a gente ia lá, falava com o cara. Um exemplo, por exemplo, é o Gustavo Cruz, que é um dos entrevistados. Ele é ator ele estudou, enfim, teatro e tal. E a gente chegou com ele e bateu praticamente como se fosse um roteiro de cinema, assim. Então, tipo, a gente falava, olha, nesse ato aqui a gente quer que você fale assim, assim, assado, expõe mais um pouco isso. Agora, no último ato, a gente quer que você seja um pouco mais delicado, a gente quer que você faça tal, tal, tal. Então, as pessoas, eu acho que elas se abriam pelo processo de já ter contado a história antes, mas na hora da gravação era uma coisa muito mais, assim,
a dirigida mesmo, sabe? Da pessoa meio que já saber o que ela tem que falar naquele período, ali, naquele momento específico, para que funcionasse depois na hora da montagem, sacou? Ah, maneiro. Vocês agregariam algo? Como é que era essa parte de deixar sentir a vontade com os entrevistados? Vocês têm algum depoimento sobre isso? Então, tanto é que a gente fez uma linguagem meio subjetiva. Eles não olharam diretamente para a câmera para eles não se sentirem desconfortáveis. Então ele fazia as entrevistas e ia dando os pontos. E aí o entrevistado ele sempre tinha uma válvula de escape, tanto é que ele nunca olha direto para a câmera. Então isso foi primordial para ele não se sentir desconfortável. Porque geralmente a gente se sente confortável fazendo um depoimento direto para a câmera. Eu acho que quebra um pouco isso. Ele se sentiu mais à vontade fazendo nesse modo. Eu acho interessante. Eu acho que é muito isso que o Lucas falou, e o que era interessante é que a gente sempre conversava com as pessoas antes e mostrava a nossa ideia do que a gente queria fazer. E isso é importante. Se eles estavam de acordo, a gente continuava com o plano. Se eles não estivessem de acordo, a gente mudava e tentava entender ali qual que eles queriam fazer. Tem um caso, por exemplo, que é do Federico De Vito, que é um dos episódios, que a gente ia abordar um lado, mas ele achou que a gente não devia ir por ali. Então a gente falou, então beleza, como é que você acha que a gente tem que abordar, pensando nesse lado, na sua história, nesses pontos, e aí a gente ia pelo lado e ia mudando a história ao longo do percurso e deixava ele mais à vontade para falar sobre a vida dele, porque é uma coisa que às vezes é complicada, né? Quando vocês tiveram a ideia da série, quando é que foi o start da série? Eu tive a ideia de fazer a série, foi no final de uma outra série que eu lancei, que era Além de Alice. Eu comecei toda escrevendo os textos, que ela é toda, a maioria da parte da série é narrada em voz off, e depois eu criei o roteiro em cima da série. Existia um triângulo amoroso em Além de Alice, que a galera curtia muito, e ela quis preservar esse triângulo para construir uma outra websérie. E no meio desse processo a atriz saiu. Então a gente gravou tudo, e aí veio a Priscila Buiar para se juntar a gente e formar esse trio, que o elenco inteiro somos só 3 mulheres da série toda. E o que a série agregou, não só profissional, mas pessoalmente para vocês? Experiência de vida, o que a série, nesse sentido, muita coisa, assim, é difícil dizer, assim, mas a gente trabalha com uma equipe toda feminina, e eu acho que isso traz uma força dentro da gente, uma coisa primitiva, além do que a gente consegue pensar, assim, de acreditar na gente mesmo, de acreditar no nosso trabalho, de apoiar uma outra, de incentivar uma outra. Acho que se a gente ganhou esse prêmio é porque teve uma troca muito boa entre as atrizes e com todo mundo, enfim. Foi inacreditável, assim, foi um processo de construção mesmo. A Tayane, quando me convidou, eu não era atriz, e ela apostou no meu perfil, ela apostou em mim, para que eu estivesse aqui e me juntar junto a ela, que já é essa atriz maravilhosa. E a Rebeca Figueiredo também, que nós, como eu te falei, somos 3, mas ela não pôde estar aqui porque ela está no palco fazendo uma peça. E esse casamento, essa energia, toda a preparação de elenco também feita pela Maria Clara, fez com que a gente criasse um elo, uma união, uma estrutura que resultou aqui no melhor elenco de drama do RehabFest 2019. Quando vocês começaram, vocês tinham ideia de que hoje vocês iam estar ganhando o prêmio Rio? De forma alguma. Obviamente era uma pretensão. A gente sempre estava de olho nas séries que estavam concorrendo, Red, Septo, todas elas. São pessoas que a gente admira muito, são colegas de profissão que a gente tem uma grande admiração. A gente não imagina, assim, que de repente pode ganhar junto com tanta gente tão boa, assim, que a gente gosta tanto. Concorrendo, mas nossa hora chegou, a tua hora chegou também, Thay. E a gente só tem a agradecer muito a produção do RehabFest, a oportunidade está dando a gente um dos momentos mais felizes profissionalmente da nossa carreira, sem dúvida. E a perspectiva agora é só... Segunda temporada, Magenta, segunda temporada. Está gravada, inclusive. Tá pronta. Tá prestes a lançar, né, Tê? Essa daí a gente vai ver, né? Mas tá gravado, tá tudo pronto, tá em fase de edição, mas assim que terminar, cara, Magenta 2 tá pro mundo, tá cheio de novidades, tá cheio de surpresa. Confere lá na Linha Produções que vai estar lindo demais.